Nós estamos aqui hoje de volta para apresentar a nossa gestão de cidadania no Eu Sou Vida, uma convidada especial, que é a Isabela Nascente, que é uma artista que vai nos ensinar aqui uma coisa fantástica, que é a arte como introdução às pessoas à sua cidadania. É isso aí. Vamos dar agora um intervalinho e já já nós voltamos para batermos um papo sobre arte como cidadania. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Ok, então vamos aqui conversar com a Isabela Nascente, né? Primeiro você vai nos falar sobre os seus projetos, o que você já faz, se apresente, que nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante, que é a cidadania, né? E qual o papel da arte, né, dentro disso tudo, na formação de um cidadão. Vai, Isabela, vai, diga aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acho que a cidadania, a arte é uma grande ferramenta, né, para trazer esse indivíduo à sociedade novamente. Então, tem várias formas que a gente pode trabalhar, né, com ferramentas artísticas, linguagens, para estar favorecendo as pessoas, além de desenvolver um pensamento crítico sobre o mundo, de se perceber no mundo, né? A gente pode ser uma questão também, um direcionamento profissional, como acontece muito, assim, né? Esses projetos. Eu sou de uma companhia de teatro e de um espaço cultural que chama Oficina Cultural Gepeto. É um espaço que a gente trabalha uma vez por ano com um evento que chama Galhofada, que a gente encontra com a comunidade ali do Setor Pedro, e ali a gente faz muita arte. É um evento que os artistas doam seus trabalhos,
Então, eu tô citando esse exemplo porque é um lugar que Onde a realidade ocorre, a é, expressão ali do que está acontecendo está dentro do que você pratica. é um E as bairro pessoas que que quiserem ver, saber, estão convidadas. vai ser em setembro esse evento, mas ele está já aconteceu 20 edições. E lá tem oficinas, tem essa abertura das artes que está sendo produzida em Goiânia e no Brasil, né? Que os artistas doam esses trabalhos e a comunidade vai em peso. Aí a gente vê o quanto a arte ali trabalha e é eficiente na cidadania, né? Assim, a gente tem casas lá que tem oficinas de circo, oficinas de teatro, a gente vai oferecendo esse tipo de trabalho lá. E a gente viu pessoas em condições totalmente vulneráveis virarem grandes profissionais. A gente tem exemplo de 2 profissionais assim que nos dá muito orgulho ali na comunidade, que estão na França, estão na Europa, no Se Rio de encontraram. Janeiro. Encontrou e foi uma forma de fortalecer a família deles, que eram totalmente vulneráveis, né? Então a gente tem vários exemplos assim, trabalhando, fazendo cultura em Goiânia, né? Nós, como um grupo também de teatro, a gente oferece muitas oficinas. Eu tive uma oficina muito interessante que o público dessa oficina foi, em sua maioria, autistas. Então, assim, esse contato também De inclusão dos de PCD, inclusão, paciente com deficiência. sim, E aí você fez um trabalho relacionado com os autistas. sim. Então, assim, são todos. A gente vê que isso reverbera muito na vida das pessoas que estão tendo contato com as artes, né? Então, a minha formação, por exemplo, eu sou de um grupo que saiu de dentro de uma escola, que era a Escola Técnica Federal de Goiás. Então, essa linha de trabalhar a educação e as artes também em escolas, que é uma escola pública, né? Então, isso fez a diferença de pessoas que hoje estão fazendo 30 anos como profissionais de artes, né? Sempre tentando viver disso e dando a importância que a arte tem, né, na vida do cidadão, assim, na possibilidade dele criar suas subjetividades, Sim, saber, a né? identificação, saber descobrir, né? Por exemplo, no caso que você citou, vamos colocar o teatro, né? É maravilhoso, lá você representa aquilo que você quer ser. Sim. Entendeu? Aí a parte de produção, a parte do texto, se você vai fazer uma comédia, vai fazer um drama, vai fazer todas as situações que são provenientes do dia a dia de uma vida, expressá-la, né? Nos seus sonhos ou na dura realidade, no Sim. drama. Né? E trabalha com o mental, né? A saúde mental, assim, né? Que é muito importante as artes nesse sentido, né? A gente está colocando nossos pensamentos, se manifestando, né? Então, eu acho isso muito saudável. É igual se fala da medicina, né? Os teatros gregos ali no começo eram sempre perto de centros médicos, né? O que se tratava o corpo na época, assim, né? Então a saúde e as artes, ela tá junta e a cidadania. Inclusive a palavra personalidade vem de persona, né? Sim. Que é a máscara que você usava para representar no teatro. E às vezes, não que a gente quer estar aqui, vamos apenas ser erudito aqui, né? Quando você fala de personalidade, vem de persona. Persona é persona. Persona é o plural. É onde você usa a sua máscara para representar aquilo que você está querendo anunciar ou está querendo dizer. Ou então você incorpora, né, aquela parte. Como diria o outro sujeito, eu queria ter 2 vidas. Uma para ensaiar, né, e a outra, de fato, para atuar. Mas o teatro, né, ele é uma terapia. Ele é um momento em que você encontra consigo mesmo e expressa você para o outro. E isso sim, lógico que existe outra maneira. Você pode dizer música, dança, fazer trabalhos com manuais, né, fazer escultura, pintura,
essa situação toda. E isso faz com que você, como indivíduo, se encontre. E isso é muito bom. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, você tem trabalhos colocados, porque quando eu estava no meu ginásio, que agora mudou para ensino fundamental, nós tínhamos aulas de arte. E tinha trabalhos manuais. Acabou, não existe mais na grade curricular. E eu, talvez porque eu estou desatualizado, eu não sei, porque nem optativo. Eu vejo, por exemplo, hoje nas nossas escolas públicas e privadas, não tem essa formação para que o aluno ali escolha praticar uma dança, uma música, um teatro, e essas outras formas que você tem de criar. É até uma forma do você preparar esse ambiente escolar, né? Que assim, você vê hoje uma realidade da juventude, ela sofre muito para estudar, né? Então, assim, se você cria esse ambiente em que as pessoas possam se expressar, né? Principalmente assim, eu tenho filhos adolescentes, aí a gente vê essa idade o tanto que é importante, né? O contato com a arte, porque a cabeça da gente está sendo silenciada e está sendo... Isso tudo vai para o corpo e vai para a saúde, vai para sua forma de tratar as outras pessoas, né? Então, por isso eu acho a arte, assim, essa questão da manifestação, né? Porque a arte, você fala, você põe a pessoa para falar, você faz a pessoa te ver, ela às vezes te reconhece naquilo ali, né? Se sente parte daquilo, ou nossa, alguém conhece, já passou pelos meus dramas, né? Então, assim, acho pelas minhas alegrias, pelas minhas tristezas. Sim, sim. Te dá um pensamento crítico, que aí a gente também tem as outras mídias, né? As coisas que bombardeiam a gente. Se você não tem um pensamento crítico, né? Você vira uma massa de manobra, você vira uma folha no vento, né? Certo. E Então, tem assim, uma coisa que é fundamental nisso, você tem que ter uma disciplina, e é muito grande o processo de aprendizado, de você cantar, tocar, representar, é tão difícil quanto você ser um astronauta. com certeza. Ou então você ser um professor de matemática para dominar aquela arte de ensinar o outro, a matemática, mostrar para ele, né? E isso é fantástico. Né? Você tem trabalho só nessa comunidade ou tem em alguns outros municípios de Goiânia? Ou município de Goiás? Eu tenho uma relação muito estreita com Anápolis. Eu já fui professora lá durante muitos anos da minha vida, escola de artes mesmo, escola de teatro de Anápolis. Tem uma diferença daí quando você dá aula na rede pública, na rede privada, e quando você dá aula num espaço de arte mesmo, né? Uma academia, né? Numa escola, tal, num conservatório. Que as pessoas vão ali porque elas estão interessadas em aprender. E quando a escola, você tem esse processo de sedução, de você, né, vem fazer, né, as pessoas não têm, muitas vezes não têm muita referência do que é teatro, eles têm esse convencimento, né? Às vezes você não consegue convencer uma criança que está na escola pública a fazer teatro. Mas aí a gente utiliza várias técnicas. Né? Inclusive, uma das coisas que você me perguntou, a gente estava conversando ali, nós fizemos aqui, através de entidades sem fins lucrativos, trazer as crianças das chamadas periferias ou vulneráveis para ver o teatro. Elas não sabem o que é isso. E nós lá no Madre Germana ali também, veja assim, aqui nós fazíamos peças de teatro onde você fazia o bilhete e faz essa caravana através de uma pessoa que é pública, que era a Lili Moreira. A gente fez através de uma instituição, né? Trazer a criança, quando você a dificuldade que você tem na escola, é porque eles não sabem o que é teatro. Ou seja, não tem o hábito, não tem a informação, e não tem a informação e muito menos vivem essa realidade. O teatro é como se fosse uma coisa elitizada. Entendeu agora? Então é fora da caixinha
da periferia, como também o cinema hoje, você tem a televisão e agora tem o celular que está democratizando tudo isso, você ter acesso. Mas você ter o teatro como realmente exercício de profissão e divulgação do que seja, por exemplo, vamos colocar uma comédia ou um drama, né? Mas veja, o grande sucesso do Brasil eram as nossas novelas da Globo, que não era teledrama. Né? Veja, isso é uma forma de arte que foi promovida. Isso divulgou. Mas o teatro como realmente arte de formação, de ter a companhia, o Grupo Oficina, por exemplo, né? E alguns outros companhias de teatro brasileiro, né? Tiveram muitas dificuldades em se consolidarem na sociedade. E acredito que seja uma oportunidade, mas coisas tem que seduzir, porque a pessoa não vai procurar porque ela não desconhece o que é. Aí tem muito um trabalho também que se faz na rua, né? Assim, o teatro ele não é só dentro da caixa. Então, igual a minha companhia, a gente tem espetáculos de rua, espetáculos de teatro. Ela chama No Escuro e tem um espetáculo que eu dirigi que chama Plural, que foi muito interessante. A gente pegou a história das mulheres que vieram da zona rural para a cidade. Né? E fizemos um espetáculo de formas animadas, com bonecos, lindo. Assim, beleza, nós vamos para o intervalo e vamos continuar aprofundando essa experiência que você vai trazer para compartilhar conosco. Tá bom. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Então voltamos, vamos conversar sobre essa experiência que você começou a relatar. Vou falar de um espetáculo Aqui. que chama Plural. A gente pegou a história das mulheres que vieram da zona rural para a cidade. As que construíram cidades como Goiânia, né, que é uma cidade muito nova, assim, então teve muito essa migração. E aí a gente foi colhendo histórias dessas mulheres e criou uma personagem que chama Maria. Então tem várias histórias nesse espetáculo que é bem do Brasil profundo, lá daquela mulher, daquela criança que veio para trabalhar em casa de família, mas que
era adotada, né? Falava que era adotada, mas veio como empregada. Então, é bem essa linha essa jornada, né? Dessa heroína que a gente criou, que dá muito gatilho nas pessoas, principalmente da zona rural. A gente fez um projeto que a gente ia em cidade com menos de 5 mil habitantes. E aí a gente apresentava o espetáculo e as mulheres que assistiam, as senhoras, tal, ficava tão tocada que aí vinha contar as histórias delas, histórias que eram parecidas, né? Com essas narrativas muito próximas do espetáculo. E ver elas vendo uma personagem como elas se identificavam. Se identificavam demais. E ali dava para construir uns 20 espetáculos. Várias histórias muito ricas, né, que elas retornavam para a gente, assim. E gente mais nova também falando que queria ouvir as histórias das avós. Lógico. Né? Então, isso também é um processo de se reconhecer, né, de pertencimento de uma cultura, assim. Isso foi muito legal, assim, a experiência com esse espetáculo. E olha só, você está colocando uma coisa que ocorreu, vamos dizer, no século passado, nós estamos no século XXI, que foi quando houve, no Brasil, o crescimento da urbe. E o pessoal que vivia no campo, com as suas tradições, vieram para a cidade que tem um outro processo de industrialização. Então, a cultura de que existia, vamos dizer assim, ancestral, do campo, ela sempre existiu. Ela apenas não era consolidada, porque o processo econômico, financeiro e de mudança de propriedade e de riqueza, ele foi transferido dentro da industrialização. Sim. O que levou essas pessoas que têm o aspecto de morar e sobreviver, veja só, vamos dizer, no caso, no campo, a serem obrigadas, né, a se locomoverem buscando coisas melhores. Porém, aquela cultura de ser mãe, avó, a pessoa de cuidar, a sua comida, a sua vestimenta, né, o seu modo de rir, por exemplo, de sentar e contar a história, né, ele permaneceu. E agora sim, você pega tudo isso e transforma num espetáculo, o que faz com que quem veio disso se identifique. Como, por exemplo, eu sou um menino criado na beira do mar, no Rio Amazonas, na asa norte, lá do braço norte, em Macapá, na beira do Rio Amazonas, Belém. Veja só, a nossa cultura de beira de mar e cultura de litorânea é muito diferente do indivíduo que você acabou de colocar, que provavelmente você o Goiás é um lugar onde você tem essa parte, vamos dizer assim, de viver no interior. Sim, né? E o interior é um processo de produção, de sobrevivência, diferente do processo litorâneo. E o tipo de arte, né, na realidade, vai contar o dia a dia de cada um de nós. Mas você colocou as mulheres, né? Sim. O que é que elas são? Exatamente o que hoje, nesse século agora, que é o século das mulheres, o século que elas estão realmente tomando o seu espaço, e a transformação está ocorrendo. Vai junto com a arte. Com certeza. Então é isso, eu fico tranquilo. E você tem nessa academia que você tem lá no setor, você tem outros lugares onde, por exemplo, tem algumas escolas públicas ou privadas que estão incentivando, porque saiu da grade curricular. Nossa, e está sendo você quer apresentar dentro de uma escola, está um processo burocrático gigantesco, então, assim, já não está acontecendo muito, né? Porque também vai muito da vontade do corpo docente, assim, de ir mesmo resistindo, né? Um processo de resistência, assim mesmo. De manter a arte ali nessas escolas, né? Então, mas a gente sempre está trabalhando, assim, dentro de escolas, oferecendo cursos, né? Apresentando os espetáculos, trabalhando com formação de atores também, que também vai... As pessoas imaginam que você quer representar, é igual você aprender uma língua estrangeira, aprender a ler, escrever, repetição, né? E não chegar a um determinado nível de qualidade. Mas hoje tem uma coisa boa, que é o celular e a televisão, a comunicação,
Veja, hoje patrocina melhor, que o artista, entre aspas, ainda continua sendo difícil, mas ele está sendo promovido, porque em todo lugar você tem rádio, televisão, filme, né? As companhias de teatro, não tanto quanto era na minha época, que a gente tinha mais espetáculos. Hoje você não tem grandes companhias de teatro rolando no Brasil para cima e para baixo, né? Até diminuiu o número, fica mais na parte de filme, banda de música, você tem uns festivais. Mas teatro pode acontecer tudo, o teatro ainda permanece. Assim, sim, porque não, tem a presença. Não, né? é lógico, eu só estou dizendo para você, para você seduzir, é como ele disse, aí nós temos que colocar quem hoje frequenta o teatro e que gosta do teatro, é quando você teve acesso. Você tem uma formação de plateia. E a formação de plateia e também tem a outra visão cultural de que você está indo ali para um espetáculo ao qual você se identifica e que você aprende a gostar. Não é um lugar onde, eu diria, é meio elitizado. Na realidade, o teatro é, entre aspas, que tipo de elite também, né? Uma elite que tem uma formação vamos dizer assim, maior, de segundo grau para cima, e que participa também da elite financeira, econômica, né? Mas eu acho assim que a gente tem essa visão do que está sendo divulgado também, né? Eu acho o Brasil muito rico na cultura popular, e isso inclui o teatro, assim. Que acontece muito na surdina também, né? Na surdina não, assim, não tem essa visibilidade, não é um lugar. Por exemplo, uma empresa, ela vai patrocinar um show que vai 10 mil pessoas, ou ela vai patrocinar um espetáculo que vai 100 pessoas para assistir. Então tem essas contramão que a gente vai andando, né, para fazer teatro, assim. Mas o Brasil é muito forte em teatro. Eu tenho participado muito dos festivais, né? A No Escuro já foi em todos os estados do Brasil fazendo teatro. Então, Companhia de Goiás, isso quase ninguém muito sabe. Muito bom. Né? Você, veja, é o que eu estou te falando, ainda continua sendo, veja, não divulgado. Então, no caso... valorizado. Mas você tem, dentro da distribuição, tem aquele nicho, aonde, lógico, você acabou de colocar. O Brasil inteiro faz teatro, Mambembe, faz teatro de rua. Veja, aqui a gente, uma época, nós criamos aí a escola de circo, que foi... nós tentamos também fazer com que isso se popularizasse. Veja, inclusive o próprio circo, que é uma da... Veja, hoje você não tem mais aqueles grandes circos fazendo os seus circuitos, né? São poucos. Mas os teatros, que você disse, ele ainda está. Mas ele é restrito. Aí a participação e vamos dizer assim, os resultados, não de profissão, e isso é maravilhoso, mas os resultados financeiros, né, para manter uma companhia de teatro hoje... Você mata um leão toda semana. Toda semana. Quem vai matar o leão é todo dia. Você falou de circo, tem um exemplo de espaço cultural que trabalha muito com a cidadania aqui em Goiás, que é o Circo Larretô. Você já viu? Ali do lado do Serra Dourada. Gente, é um trabalho magnífico, assim. Ali sai profissionais de... Beleza, nós vamos para o intervalo e vamos agora comunicar a quem está nos assistindo onde estão esses nichos, né? E como você, apaixonada por isso, quer divulgar e convidar a participar. Já já nós voltamos. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado.
E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta agora e vamos ouvir um pouco a Isabela contar as histórias. Vamos colocar essa do Serra Dourada, que a maioria das pessoas precisa, veja, nós estamos tentando nos comunicar. E quem sabe a gente bomba, né? De repente se torna viral. Sim. E muitas das pessoas vão tomar conhecimento e até vão lá ver o que é esse trabalho que você coloca. Você pergunta, eu conheço, por causa da minha curiosidade e do meu interesse. Mas quando eu converso com alguns, vamos colocar, na onde eu vivo e trabalho, né? A maioria dos meus colegas médicos nem tomaram conhecimento de que essa situação está ocorrendo e existe já há alguns anos lá, e com resultados fantásticos. Conta para mim, conta para o pessoal a história lá. O Círculo Arretor é um círculo que fica ali do lado de Serra Dourada. A gente passa muito ali, fica aquela tendinha, então ali é um lugar muito precioso para Goiás, assim, porque eles trabalham diretamente com essa temática da cidadania. Eles têm um convênio com a secretaria, eu não sei se é estadual ou municipal, que vem crianças fazer aula todos os dias dentro do circo. Então você imagina uma criança totalmente vulnerável, assim, que eu já dei aula lá também, já fiz figurino, já trabalhei bastante lá. Então são crianças que não têm nenhuma possibilidade de ter esse contato com a arte, e através de um projeto dentro de uma escola, elas vão toda semana lá, elas são alimentadas tanto fisicamente como a criatividade, né, que são várias aulas ali. Espiritual, físico e espiritual, da alma. Acende aquela situação de que você é humano e se acolhe e divide emoções, divide sentimentos. E eles têm assim, uma realidade lá que as crianças vão se tornando profissionais, aí depois eles começam a dar aula também, eles estão preparados para assumir essa monitoria, dando aula, cuidando de todo o espaço, assim. Então, e a gente tem notícias de cada artista que saiu dali, assim, representando Goiás, né, assim, e com histórias totalmente dramáticas, assim, que conseguiram ter esse respiro de vida, né, assim, esse brilho dentro desse projeto. É um projeto muito lindo, assim, que é liderado ali pelo... Você tem ideia há quantos Maneco. anos já está? Porque eu lembro, eu não me lembro a data, mas
Ele já é de longa... De 1996. Exato. Ele já tem bons anos. Uhum. E o Basileu? Basileu é uma escola também muito maravilhosa. Assim, ela tem uma interferência muito grande na cidade, principalmente na formação profissional, tanto de músicos e cantores, pintores, todas essas áreas das artes, né? Os professores muito capacitados, e ela tem movimentado quase tanto quanto a universidade nessa questão de formação, assim, sabe? Então é um espaço muito apreciado, muito mantido ali, porque ali sai muita coisa boa também. Essas experiências desde a infância lá, né? Você pode começar a fazer artes bem novinho lá e atender também a pessoas idosas, né? Lá tem um grupo que chama Vaidade, que é maravilhoso, de pessoas, eu acho que são 50 a mais, e elas montam espetáculo, e elas estão brilhando, e elas estão, assim, é uma coisa muito legal também de ver, né? As pessoas se descobrindo em certos momentos da vida que ninguém está querendo dar crédito, né? Assim, essa parte que você faz, o crédito ou não crédito, né? Aí vamos falar de pertencimento, então. Uhum. É quando você se pertence a alguma coisa, você, obviamente, também aflora quem você é. Uhum. Aí, se você é excluída, não tem inclusão, você fica na mesmice de ser o existir, em vez de sem contribuir, sem se expressar. E você colocou, por exemplo, aqui nós criamos a Universidade da Terceira Idade. Eu tenho a alegria de dizer que eu fiz parte disso, né? Maravilha. E agora eu sei lá de você trazer os jovens acima de 50, né? Para se expressarem no seu teatro, né? Veja só, o que é o teatro? Você representa aquilo que você quer ser. É maravilhoso, né? Essa parte, né? E outra, você, a partir dali, você tem uma convivência. E essa convivência te leva a você crescer na sua maneira de gostar de viver, de ter alegria de existir. Porque, na realidade, veja só, o mundo de hoje é cheio de depressão, cheio de ansiedade, né? E vamos dizer assim, são raras as pessoas que hoje têm aquela alegria própria. Veja, eu diria que a nossa sociedade moderna criou também um número imenso, que a gente chama de pessoas que sofrem com os seus sentimentos, não sabe expressar. Os neuróticos. Apatia, né? Os neuróticos, a apatia né? da vida também, né? E a gente até, contando para você aqui, também para o público, a piada. Qual é a diferença entre o neurótico, o psicótico e o psiquiatra? Você sabe? Para você poder entender de teatro, né? O neurótico constrói castelos no ar. O psicótico, que é o chamado doido, mora dentro dos castelos. E o psiquiatra cobra aluguel. Que ótimo. É um teatro bom, né? Você já pode fazer uma peça, porque o neurótico, ele, veja só, constrói castelo no ar. Tem sonhos, mas ele sofre, porque ele não consegue realizar isso. O doido mora dentro dos castelos, né? E está lá delirando, alucinando e, entre aspas, totalmente excluído. E aí a gente brinca. O psiquiatra, o diretor do teatro, põe todo mundo no lugar, cobra aluguel, né? O teatro é uma forma fantástica de você descobrir quem você é. Sim. Entende? Eu fico assim encantado. É um trabalho que eu não sei porque o nosso país não investe, veja, na parte cultural, de implantar isso como uma estratégia, entendeu? De fazer o crescimento de cada um como na busca de si mesmo, né? Os interesses do mercado também, não quer pessoas críticas, não querem a felicidade. Mas a gente tem que conflitar hoje. Hoje a pessoa crítica está aí para criticar. O celular, veja, o tipo de comunicação hoje, você pode até não atingir. Mas hoje você tem abertura para entrar para a liberdade de expressão, né? A rede social, que é um grande momento da humanidade hoje. Hoje você se comunica com o mundo inteiro. Você está sabendo do lado de cá, para lá e para cá.
fala bem, fala mal da vida alheia. Veja, então, essa parte da crítica, ela ainda é um resquício da sua tradição cultural da escola federal. Entendeu, né? Não, hoje qualquer indivíduo aí, ele tem o seu acesso, pode não atingir o objetivo. Sim. Mas veja só, esses influencers que hoje a gente vê aí dando palpite para tudo e para todos, né? Aí você vê o que é que ocorre. Uma enxurrada de frustrações, né? As pessoas ficam frustradas porque a internet mostra um mundo que ela não consegue atingir. Isso. E se frustra e a depressão está aí tomando conta de grande parcela, né, da população, inclusive crianças e adolescentes, né? Nós estamos, já a gente vai tocar por esse aspecto de como da arte, né? Pelo menos dizer que dentro do estudo, vamos dizer, de 2022, né? Goiânia é a segunda capital do mundo onde tem maior índice de suicídio de adolescente. Que as pessoas não sabem da pesquisa, porque aí é dado acadêmico. Veja, mas às vezes que você colocou aqui. Mas Goiânia é uma cidade rica, com grande expressividade, tem oportunidades maiores, mas tem também esse aspecto de que o número de suicídios aqui é fora da caixinha. A repressão, né? Então é isso aí. E, logicamente, se você quiser colocar que a pessoa realmente passe a existir num mundo em que ela, de fato, seja senhora de si e seja aceita, tudo bem. Não é que seja só com riqueza. Veja, não, é preciso que haja também um outro aspecto, que é você, entre aspas, saber que você é capaz de realizar. Não é só isso. É um processo de autoconhecimento, né? Isso, autoestima, melhora. Mas eu concordo que nós estamos hoje, como a televisão, a rede social, a internet mostra a realidade, né? E você se sente realmente massacrado pela sua incapacidade de ter aquilo que está demonstrado, que na realidade é virtual, né? Porque a maioria das pessoas ainda não vivem esse momento de plenitude, nem social, nem financeira, nem de alma, né, espiritual. Ainda há grandes defasagens. E acredito que o teatro ajuda não só o artista, né, mas também aquele público que vai buscar, e que você disse, ao escutar a história da sua mãe, da sua avó, do seu avô, a história do cavalo, né, os ciclos de vida, né, já acende uma outra luz para que você tenha alegria de existir. Sim. É isso aí. E você está fazendo muito contrato? Eu faço muito teatro. Eu trabalho muito, assim, eu trabalho com direção de espetáculos também. Tem alguns espetáculos que estão rodando aí no estado. Está tendo patrocínio? As leis são super importantes, né? A gente tem a PNAB, o meu grupo esse ano recebeu um incentivo de manutenção de grupo, né? Então a gente está fazendo várias ações, a gente tem um repertório de 6 espetáculos que a gente está rodando gratuitamente na cidade, fazendo um trabalho de oficinas. Mas está sendo patrocinado? Tudo pela PNAB de manutenção de grupos, que a gente recebeu esse patrocínio. É importantíssimo, né? Assim, porque senão a gente fica vulnerável, assim. É um trabalho e a sociedade tem que entender que é o nosso trabalho, né? Então, isso torna as leis muito importantes, assim, porque a gente precisa trabalhar sempre com essa formação de grupo. E sempre houve essa crítica público, agora. Né? Veja, a lei de incentivo à cultura, né? Tem vários, né? E nós precisamos realmente fazer com que esse patrocínio vá aonde está o artista, né? Sim. O artista tem que ir aonde o público está. E, logicamente, dentro desse intervalo que você está, veja, nós precisamos realmente aumentar o número de patrocínio, o número de companhias, de pessoas que pratiquem a sua arte. Sim. Bom, nós estamos nos finalmente, né? Eu vou pedir as suas considerações finais e vamos nos despedir e vamos aprofundar e pedir às pessoas que estejam interessadas, que se interessem por saber sobre o nosso teatro e as leis de cultura e patrocinar
Tá certo? Fala aí, Isabela, manda brasa. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, essa conversa tão gostosa que nós tivemos aqui, né? Goiânia, quem quiser procurar artes, vai nas escolas, né? Tem o Basileu França, tem o Gustavo Ritter, Gustavo também Ritter, uma lá escola atrás antiga. Tem no Horta ali atrás da também. Matriz de Campinas. Então tem essas escolas públicas para quem não tem como pagar, né, essas aulas. E a gente está sempre valorizando esses trabalhos quando o artista está na rua. Ele trabalhou muito para estar ali, né? Então, e isso transforma muito as vidas das pessoas, tanto do público quanto da gente também, essa troca, né? Então, façam mais arte, porque a gente precisa de saúde mental e ela está ali ajudando quem está buscando uma sanidade melhor, e eu agradeço muito essa oportunidade. Beleza, de falar. então até o próximo programa, e eu deixo um grande abraço e convido vocês a aprofundarem a sua curiosidade sobre a prática das artes como formação para a sua cidadania. Até o próximo programa.